Anticoagulação é um tipo de tratamento cada vez mais comumente prescrito nos dias atuais. Mas você sabia que essa terapia tem seus riscos inerentes a ela mesma? Pois bem, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. E aí você vai ficar mais ciente dos riscos e dos cuidados que tem que ter utilizando esse tipo de tratamento. Olá, esse é o canal de hematologia Hemato na Web e vamos ficar aqui cerca de alguns minutos interagindo sobre um conteúdo interessante e relevante da hematologia ou da medicina de forma geral. E para isso, nós contamos desde já com seu apoio, pois se você não é inscrito ou se você está pela primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, pois assim nós ganharemos relevância nessa plataforma. E claro, se você opta em seguir-nos e deseja ser notificado, não deixa de clicar no símbolo de campainha, pois assim você será notificado dos próximos conteúdos. E, obviamente, se você gostar do conteúdo, não deixe de clicar no gostei, pois assim a gente fica sabendo que você está gostando do conteúdo e nos incentiva a fazer cada vez mais conteúdos como esse para você e para outras pessoas também. Hoje abordaremos sobre um conteúdo que é bastante importante nos dias atuais. É sobre a anticoagulação. Mas antes de detalharmos um pouco acerca desse importante tipo de tratamento, a gente tem que voltar um pouquinho e saber por que motivo esse tipo de tratamento é prescrito. Como o próprio nome diz, anticoagulação é uma ferramenta terapêutica, ou seja, uma droga que é utilizada com o objetivo de evitar a formação de coágulos. A coagulação é um processo fisiológico, ou seja, ele é normal. Então, normalmente a pessoa tem proteínas no sangue, no plasma da pessoa, e essas proteínas são responsáveis pela formação do coágulo. O coágulo é muito importante para manter o sangue dentro do próprio vaso e fazer com que ele permaneça no seu estado fluido. A coagulação é muito importante para evitar um processo que nós chamamos de exsanguinação, que é a perda de sangue além daquilo que é o possível, fazendo com que muitas vezes a pessoa tenha risco de vida por causa disso. Pois bem, a coagulação é um processo bastante organizado, em que proteínas, como eu afirmei anteriormente, são ativadas de forma consecutiva, assim uma atrás da outra, fazendo com que uma proteína que é ativada vai ativar outra, que o resultado final vai levar à formação de uma proteína chamada fibrina. Essa fibrina, ela é o desfecho final de um processo que é a transformação do fibrinogênio que nós temos naturalmente no sangue, convertendo em fibrina, por ação de uma outra proteína, trombina, que foi ativada por outra proteína, e assim vai. Pois bem, a coagulação, como eu afirmei, é um processo fisiológico, um processo que normalmente ocorre. Pequenos traumas, pequenos sangramentos, ocorre o tempo todo. Assim, faz com que a integridade do vaso seja mantida e, dessa forma, a pessoa não tem sangramentos que são significativos, nem são impeditivos da vida normal. O grande problema é quando ocorre alteração desse processo de coagulação, fazendo com que, uma vez alterado, toda a coagulação leva de forma anormal à formação de coágulos. E às vezes esse coágulo é formado dentro do próprio vaso, ou seja, dentro das veias, dentro das artérias, fazendo com que obstrua o fluxo de sangue normal. Quando ocorre essa situação, esse coágulo anormal recebe o nome de trombo e o processo patológico recebe o nome de trombose. Quando a trombose ocorre, ele pode ficar restrito naquele lugar ou pode evoluir com a migração, ou seja, com a mudança desse trombo ou um fragmento dele para outro lugar. Quando ocorre isso na circulação, nós chamamos de embolia. Então, quando é uma embolia
por causa de um trombo, nós chamamos de tromboembolia. Guarde bem esse conceito, porque ele é muito importante. A formação anormal do coágulo, ela ocorre por diversas maneiras. Seja porque a pessoa está acamada e aí ocorre o que nós chamamos de estase do sangue, ou seja, o sangue fica parado em determinada região, fazendo com que naquele local forme um trombo. Pode ocorrer por causa de alterações nas veias. As veias podem, de forma anormal, se transformar num ambiente que seja mais propício à formação anormal de coágulo. Pode ter também o uso de medicações que sejam trombogênicas. No mieloma múltiplo, nós temos um exemplo bem claro disso, em que drogas que são trombogênicas são utilizadas no tratamento, e daí é necessário o uso de medicações anticoagulantes. Inclusive, se você não viu sobre mieloma múltiplo, tem vídeo aqui no canal falando da revolução que é o tratamento dessa doença. Fala um pouquinho também do que é e de como é também o diagnóstico e a importância do diagnóstico. Eu vou deixar aqui o link, você pode conferir. Determinadas situações que aumentam, que elevam esse risco de trombose, nós chamamos de trombofilias, que é nada mais nada menos que alterações patológicas que favorecem a formação anormal de coágulos, e esses coágulos dentro do vaso recebem o nome de trombo, como eu já afirmei. Então, essas trombofilias podem ser de origem genética ou pode ser de origem adquirida. Genética, quando a pessoa nasce com a tendência à formação de trombos, ou seja, tem uma deficiência de antitrobina 3, uma deficiência de proteína C, proteína S, ou até mesmo a mutação de uma proteína, como ocorre com o fator 5 de Leiden, entre outras situações trombofílicas. Também pode ser adquiridas, como é o caso da síndrome de anticorpo antifosfolipídio, como é o caso, por exemplo, de situações em que a pessoa tem uma cirurgia de grande porte, fazendo com que ela precise ficar acamada por mais tempo. O câncer é uma situação adquirida. Enfim, existem situações que são adquiridas e situações que são genéticas. Mas o desfecho dessas pessoas é o risco, não necessariamente vão ter, mas sim o risco de ter trombose. E aí entra a medicação anticoagulante. O que são medicações anticoagulantes? Como nós percebemos, o fluxo sanguíneo pode ser comprometido quando há a formação anormal do coágulo dentro da circulação. E assim, órgãos podem literalmente morrer por causa de ausência desse fluxo ou ter o seu funcionamento bastante comprometido. Para evitar danos maiores, nós médicos utilizamos de medicações chamadas anticoagulantes, que faz com que normalize esse fluxo sanguíneo, dessa forma retornando, ou pelo menos fazendo com que ela se torne próximo ao que era antes. Existem nos dias atuais diversas medicações anticoagulantes. Vamos citar algumas para que você possa compreender de forma mais simples como é que funcionam essas medicações e quais são os riscos do uso dela. É para isso que existe o Hemato-Web. Eu já deixei o recado aqui que, se você se interessar, considere se inscrever no canal, pois o objetivo da gente é exatamente esse: fazer com que a informação acerca da hematologia ou da medicina seja alcançada de forma mais compreensível ao nível de todos. Então, medicações anticoagulantes, existem diversas classes. Algumas nós fazemos o uso dela por via oral, enquanto outras são de uso exclusivamente parenteral, ou seja, não é para ser feito por comprimidos. Pode ser feito por via venosa ou por via injetável, subcutânea, por exemplo. Vamos começar pela mais antiga, que são as heparinas. As heparinas são carboidratos, ou seja, açúcares, que normalmente nós temos dentro do nosso corpo. Elas são liberadas por algumas células ou fazem parte da estrutura celular, como se fossem glicoproteínas, que são os heparantes sulfatos, ou seja, moléculas muito parecidas com a heparina. Mas algo em comum que as heparinas têm é dificultar a formação de coágulos. Não vou entrar detalhadamente no mecanismo de ação, mas o desfecho, o que importa é que o uso da heparina leva
a diminuição da formação do coágulo sanguíneo. Sabendo desse princípio, a heparina foi um dos primeiros anticoagulantes a serem utilizados na prática clínica. Ele tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem dele é que ele, além de ser antigo, ou seja, ser bastante conhecido a forma de utilização, eu tenho uma forma de revertê-lo. As heparinas têm a chateação de serem medicações que são utilizadas apenas de forma parenteral. Eu não tenho comprimidos de heparina para utilizar. Elas são drogas seguras, como já afirmei, mas tem esse inconveniente. Como elas são de uso parenteral, principalmente em hospitais, clínicas, sob regime de internação, é que são utilizadas essas heparinas. Pode ser utilizada em algumas situações específicas, em casos domiciliares, mas são situações bem específicas. Elas podem ser utilizadas tanto para tratamento como para profilaxia, ou seja, para prevenção da trombose. E é uma ferramenta bastante útil nesse caso, sendo o principal medicamento prescrito em situações em que eu quero evitar a trombose. Hoje, nós dispomos das heparinas comuns, também chamadas não fracionadas ou de alto peso molecular, e dispomos também das heparinas de baixo peso molecular, que é uma evolução da heparina. Essas drogas são mais seguras que as heparinas antigas, mas têm o inconveniente de ser um pouco mais caro do que as mais antigas. As heparinas são drogas metabolizadas, ou seja, eliminadas principalmente pelos rins, fazendo com que o uso em pacientes que têm insuficiência renal fique mais complexo e tem que ser criteriosamente indicado e rigorosamente avaliado. Uma outra medicação que também é antiga e que pode ser utilizada distintamente da heparina por via oral são os cumarínicos. Os cumarínicos são medicações anticoagulantes que não são diretamente, distintamente da heparina, um inibidor da formação do coágulo. Não, eles não atuam dessa forma. Eles atuam principalmente no fígado, fazendo com que esse órgão não combine a vitamina K, que é necessária para a formação de algumas proteínas da coagulação. E assim, como diminui a quantidade de proteínas da coagulação, ele acaba diminuindo também a formação do coágulo. Tem um inconveniente de ter que fazer o ajuste periódico por meio de medidas de exames de sangue, ou seja, nessa situação é que o paciente vai regularmente ao médico, ao laboratório, para coletar o TP com a dosagem do INR para fazer os devidos ajustes. Nem sempre é fácil ajustar, e esse também é um outro inconveniente. Um outro inconveniente dessa medicação é que a vitamina K ela está presente em diversos alimentos, então o paciente muitas vezes tem que restringir a sua dieta. Essa medicação nós temos como reverter o efeito, que é a própria vitamina K, mas às vezes, no caso de sangramento, nós precisamos de fazer transfusões. Como falei, às vezes é difícil fazer o ajuste e que é necessário o paciente ter criteriosamente o acompanhamento tanto do médico ou de outros profissionais de saúde, de ambulatórios especializados, como também é necessário fazer a pesquisa regular dos valores do INR. Existe uma outra classe de medicações que são os novos anticoagulantes orais, que são medicações mais modernas. Essa classe de medicação, distintamente dos antagonistas da vitamina K, eles atuam diretamente na formação do coágulo, sejam inibindo diretamente a trombina, que é o caso da dabigatrana, ou diretamente o fator 10 ativado, que é o caso da apixabana, da indoxabana ou da rivaroxabana. Como eu falei, são medicações mais modernas, são medicações também seguras, que nem todas têm o antídoto que reverte o seu efeito, algumas têm, outras não, fazendo com que o uso seja mais fácil, porque não é necessário a gente ter que medir de forma regular o INR, mas infelizmente nem sempre a gente consegue reverter o efeito naquele paciente que precisa fazer algum procedimento, alguma cirurgia, ou ainda porque está tendo algum sangramento. Por fim, é importante para o paciente que tem o uso regular de anticoagulação ter em mente a necessidade de vigilância para que possa monitorar rigorosamente os efeitos dessa droga, pois nós sabemos que o principal efeito da anticoagulação é o risco maior de sangramento. A gente sempre tem que ponderar
quando vamos começar o tratamento, se aquele paciente vai se beneficiar de fato daquela medicação, contrabalançando com o outro lado, com o risco possível de sangramento. E aí, você sabia sobre os riscos da anticoagulação? Sabia que, apesar do risco de sangramento, essas medicações trazem bastante benefícios e a gente deve estar ciente e ponderar sempre o risco e benefício? Conhece alguém que usa anticoagulação, seja de forma profilática, ou seja, prevenindo trombose, ou de forma terapêutica? Comente aí.